E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que virtualmente, não lá com essa galera, mas com a Anne Gabriela e com o Wendel Bezerra, para a gente falar sobre a dublagem de Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Muito obrigado, gente, por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Muito obrigada. Anne, eu queria começar te perguntando como é que foi a tua elaboração dessa personagem, porque a gente sabe que o processo de dublagem é também um processo de reelaboração da personagem, né? Se tu foi buscar as outras Aprils, se o Wendell te deixou fazer isso ou se ele não te deixou, esse é o momento de expor o diretor também, de colocar o diretor e dizer assim, não, ele disse para eu não fazer, mas eu acabei fazendo. Como é que foi esse processo de elaborar a voz dessa nova April? O processo de dublagem é sempre uma surpresa, literalmente, porque você nunca tem muita informação sobre o que vai ser, assim, no estúdio, no dia, né? Você não tem tanto esse background. Então, assim, a pesquisa que eu fiz foi o que já existia na época, que era, assim, a cara da personagem, ver um trailer aqui, uma coisa ali, e óbvio que conhecer a história das tartarugas anteriores, mas eu nunca quis me apegar muito também a nada que existia antes, porque eu sabia que isso ia ser um projeto novo, que foi feito de uma forma diferente. Então eu queria chegar lá no estúdio e o Wendell foi maravilhoso. Foi um processo fácil, foi um processo leve e, acima de tudo, foi muito divertido. Meninos, onde estavam? Olha, foi mal, Splinter. Os meninos queriam comer pizza, mas eu tentei falar pra voltar. Léo! Cara, que animal! Ei, não fale mais assim. Pleno 2023. Foi mal, pai. Mas eu queria te perguntar, Wendel, porque uma coisa que chama muita atenção, e nós da imprensa assistimos ao filme dublado, é como essa dublagem ela leva em consideração questões que são muito fáceis de a gente associar, né? Com memes, com uma linguagem muito brasileira, e eu queria saber qual é a distância que tem entre essa linguagem, né, americana, é óbvio que tem um processo de adaptação, e o que a gente vê na tela, que é uma dublagem que certamente tende a marcar muitas pessoas que vão assistir ao filme. Esse é um processo também muito colaborativo, né, entre o tradutor, os dubladores, o diretor, né, no caso o Rodrigo Oliveira, né, dirigiu as Tartarugas, boa parte dos personagens, e é um processo que às vezes ele é pensado antes, porque existe um documento, muita gente não sabe, mas um filme como esse tem um documento que ele fala de alguns trechos, onde aqui tem uma piada, aqui tem um trocadilho, aqui se refere a tal banda, né? E aí Uhum. como é que a gente vai adaptar isso? Né, para o português. Então, tudo isso é pensado junto com a Paramount, com o tradutor, com o dublador, com os diretores, e é uma preocupação que é muito nossa, né, da versão brasileira, que é de trazer realmente, fazer uma adaptação para que toque, né, o público da mesma forma em que o público é tocado em outros países. A gente está falando de uma atualização, de uma renovação dessa franquia que todo mundo conhece. A gente tem um filme que também é uma história de origem, mas a gente tem umas coisas que eu acho muito legais. A gente tem uma April, que é representada como uma menina negra com um corpo distante do padrão de beleza, que é orientado pela magreza extrema e tudo mais, que eu acho uma coisa muito interessante. E a gente tem, no fim das contas, um filme sobre aceitação, né? Eu gosto que isso existe, ainda existe de uma maneira leve no filme, que ainda é muito fácil para galera nova, assim, para geração mais nova entender, e para os pais também pensarem que a galera que às vezes já tem aquele pensamento mais quadrado. é, mas eu gosto que a April veio nesse formato dessa vez, porque. E eu ainda gosto que ela foi colocada como uma menina atraente, que foi ainda é uma Uhum. menina que uma das tartarugas tem interesse, porque isso existe, né? Às vezes você ou só pode ser a nerd, ou você só pode ser bonita, e. E até no live action acho que também tem esse conflito da menina ser bonita, então todo mundo fica, mas como assim? Então você quer ser uma jornalista séria? Então sempre existe esse de ou você é um ou você é outro. E eu acho que uniu essas duas coisas na April atual. Então eu fiquei feliz de ver isso. Eu acho que realmente a gente está entendendo coisas sobre o mundo e cada vez mais a gente vai evoluindo, passinhos de formiga, mas a gente vai evoluindo em vários assuntos. E eu acho que eles foram inseridos, mas ainda assim de uma forma muito leve nesse filme. Então eu acho que todo mundo vai conseguir pensar sobre o que essas coisas querem dizer. Acho que uma coisa bacana desse filme é isso, assim, ele consegue manter o humor, a ação, a diversão, as características, né, que já existem, mas trazendo também um conteúdozinho para o jovem pensar, às vezes até para o próprio pai, a mãe ali que não se aceitou, ou que busca uma aceitação
ainda com 50 anos de idade, né, de entender que cada um tem o seu lugar, no seu mundo, do seu jeito, e que você precisa mais se aceitar do que esperar uma aceitação, né, de terceiros. Acho que isso é muito legal, ter isso como pano de fundo na história. Ninguém nunca viu o rosto dele. Por quê? Porque ele destrói qualquer um que vê. Uau! Maneiro. Não é maneiro. Um pouquinho. A gente pega o Super Mosca, aí todo mundo vai aceitar a gente. Olha. Como é que pode? São jabutizinhos? Não acredito que existem outros mutantes. Wendel, Anne, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que a galera que vai assistir ao Tartarugas Ninja Caos Mutante dublado vai sentir a diferença, vai sentir o trabalho de vocês. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tchau, tchau.